Olá, pessoal, boa tarde. Olá, Harry. Estamos aqui com o Harry Loboa, da Amazon, e vamos conversar sobre o tema Transformando a Saúde com a Nuvem. Muito obrigada pela presença, Harry. Vamos te ouvir. Muito obrigado. Boa tarde a toda a equipe pelo convite. Eu sou Harry Loboa e sou o líder da vertical de saúde para a América Latina na Amazon Web Services. A próxima, por favor. Antes de passar a nossa agenda de hoje, eu gostaria de contar para vocês como nascem esses caminhos de inovação. A Amazon é provavelmente a empresa mais centrada no cliente. O nosso fundador construiu a Amazon baseada em 3 grandes ideias e nós nos aferramos a essas ideias nos últimos 20 anos. A primeira é colocar o cliente sempre em primeiro lugar, inventar em nome do cliente e ter paciência com os resultados. Na Amazon, nós acreditamos que se nos mantivermos obcecados com os nossos clientes, vamos entender bem o que eles fazem e inovamos cooperando com eles e o negócio vai andar por si mesmo. Estou no terceiro slide, por favor. Aqui. A Amazon Web Services surgiu há mais de 15 anos, quando a Amazon.com decidiu aproveitar a capacidade que eles tinham adquirido em operações de infraestrutura de TI. E, na verdade, embarcou em projetos para poder oferecer serviços de infraestrutura na nuvem. E assim nasceu a AWS. A próxima, por favor. Na agenda do que eu gostaria de tratar hoje, eu gostaria de contar por que estamos falando de atendimento médico na nuvem. Qual é o cenário do atendimento médico hoje em dia? E quais são esses drivers que podem impulsionar todas as empresas de saúde que estão pensando em transformação? Vou falar também de alguns aspectos de quais são as diretrizes internacionais que incluem nesse cenário e quais são as tendências mundiais baseadas nisso. Por último, eu gostaria de falar também sobre a missão que nós temos na área de saúde, os pilares estratégicos que nos orientam e também alguns exemplos em diferentes partes do mundo. A próxima, por favor. A indústria da saúde, diferentemente de outras indústrias, é uma indústria mais complexa. É uma indústria que é mais regulamentada e tem necessidades fim. Ela exige principalmente mais agilidade e mais produtividade de todas as pessoas. Os modelos atuais de TI, com bases de dados locais, têm que esperar durante longos períodos de compra e têm que lidar com a carga pesada da administração e atualização dessa infraestrutura. O que eles gostariam ou que eles deveriam fazer é manter-se competitivos desenvolvendo ferramentas digitais para melhorar os resultados e a experiência dos pacientes. Por outro lado, as organizações ou empresas de saúde envolvidas em pesquisa ou da área docente precisam de cooperação internacional e presença mundial. Nesse caso, a nuvem é um parceiro excelente para essa cooperação. Vemos que há uma necessidade também de melhorar a segurança e a resiliência operacional. E aqui nós temos disponibilidade também dos dados eletrônicos, é essencial para o bom funcionamento da operação e para a proteção dos dados dos pacientes. Nessa chamada transformação digital, nós acreditamos que a internet das coisas, a inteligência artificial e a aprendizagem automática vão permear todo o atendimento médico nos próximos 5 a 10 anos. Portanto, para estarmos preparados para essa transformação, acreditamos que a nuvem é a solução.
E, por último, nós sabemos que as empresas de saúde querem reduzir os custos e gastam mais de 75% dos seus orçamentos em TI na manutenção dos sistemas internos. Nós temos modelos de um custo total de propriedade que mostram que ter e operar bases de dados é muito menos custo eficiente, já que na nuvem é possível economizar até 90% desses custos e, de fato, podemos também nos concentrar na melhora dos resultados clínicos para os seus pacientes. O Dr. John Yalanka, presidente da clínica Mayo e ex-CIO do Hospital de Israel em Boston, disse num determinado momento que as instituições de saúde precisam melhorar a sua proposta de valor. E é impossível fazer isso tendo esse hardware nas suas instalações, porque existem questões de custo, qualidade e segurança. A próxima, por favor. Aqui nós temos alguns desafios da indústria em termos globais. O caso do envelhecimento da população, por exemplo, que se prevê que na Europa, 1/3 da população com mais de 70 anos, se prevê na Europa que a população tenha mais de 70 anos em 2050, mais de 60 anos. E como vocês sabem, uma maior expectativa de vida, também há uma necessidade maior e uma demanda maior. As pessoas vivem com mais doenças durante um período mais longo, e isso poderia supor um custo maior aos sistemas de saúde. Também há uma falta de capacidade de pessoal. A OMS calcula que teremos 14,5 vagas na força do trabalho em 2030, e há também uma crescente quantidade de dados digitais de atendimento médico, e esperamos que em 2025 sejam gerados 10 vezes mais dados do que em 2016. Além disso, e de acordo com a OCDE, 20% dos gastos com atendimento médico, na verdade, não representam nenhum valor para o paciente. Por isso, todos nós, agentes, temos uma necessidade de melhorar o atendimento. E se calcula que mais de 93% das organizações de saúde passaram por algum tipo de lacuna de segurança nos últimos anos. A segurança é fundamental e a nuvem é capaz de tratar dessas preocupações com segurança. A próxima, por favor. Desde o início da pandemia, nós vimos um aumento significativo dos pacientes com doenças agudas, o que exerce uma pressão ainda maior sobre os profissionais de saúde que já têm sintomas de esgotamento. A isso nós precisamos acrescentar essa necessidade de manter os profissionais de saúde seguros e saudáveis. A pandemia nos mostrou que o mais importante de poder rapidamente novos serviços como a telemedicina, entre outros, para dar apoio aos pacientes de forma remota. Isso é um exemplo do que eu mencionei. Um outro desafio para os pagadores e prestadores de serviços é conseguir escalar rapidamente para atender um número maior de pacientes, mantendo uma governança num meio que muda tanto. Isto significa que eles podem garantir que os pacientes têm uma experiência digital semelhante àquelas que nós já estamos acostumados a ter no dia a dia, onde temos tudo ao alcance de um botão. A próxima, por favor. Um excelente estudo da IDC, que foi realizado no ano passado, em 2020, mostra que foram previstas algumas mudanças estruturais na indústria da saúde. Essa é uma pesquisa que foi realizada entre os diretores e executivos da área de saúde em termos mundiais, onde eles dizem em que área que eles acham que vai mudar de forma permanente por causa da pandemia do Covid-19. Para eles, essas questões de continuidade diante dos desastres vão ser cruciais.
Na opinião deles, acreditam também que vão poder ser oferecidos mais serviços online e teremos mais serviços de autosserviço, de tal forma que os pacientes possam administrar os seus próprios cuidados. Da mesma forma, acreditam que vai ser necessário uma diversificação dessa cadeia de fornecimento. E algumas modificações serão necessárias. A telemedicina, por exemplo, é a melhor forma de formalizar esse trabalho remoto, porque devido às circunstâncias da pandemia, essa é a forma mais segura de dar lugar a esse atendimento. Nesse estudo se menciona também que a inteligência artificial e a aprendizagem das máquinas serão os elementos centrais para o planejamento da recuperação de desastres. Estas são algumas das mudanças que pressionam, na verdade, os prestadores e os pagadores dos serviços médicos para incentivar a inovação e caminhar nesse sentido. E não apenas isso, também nós temos as organizações internacionais que fazem recomendações. E essas recomendações têm uma repercussão também nos prestadores e pagadores dos serviços. A próxima, por favor. Uma amostra disso é que a Organização Mundial da Saúde desenvolveu a Estratégia Global sobre a Saúde Digital entre 2020 e 2025. E isso é apoiado por outros documentos, como a área de investimento na área digital e também a classificação das intervenções em saúde digital. É importante entender que essas exigências influenciam na maneira em como se desenvolvem as estratégias nacionais de saúde e oferecem uma diretriz que vai ser alcançada rapidamente. A próxima. Aquilo que vocês veem aqui na tela são os 4 princípios que regem a saúde digital determinados pela OMS. O primeiro é que o plano de ação de saúde digital deve ser desenvolvido pelos países e deve ser propriedade de cada país. Essas iniciativas digitais de saúde fazem parte de estratégias integradas. Não se trata apenas de um atendimento à saúde, mas também devem incluir os determinantes sociais da saúde, como educação, moradia, transporte. Isto é, se considera também o ambiente em que a pessoa vive. E se menciona que há uma necessidade de promover o uso adequado das tecnologias digitais, garantindo que a tecnologia correta seja oferecida para o grupo correto de pacientes e que, se houver a necessidade, de dar apoio aos países menos desenvolvidos, porque eles, com frequência, são os que têm os maiores obstáculos para a adoção das novas tecnologias digitais. Entre esses 4 objetivos estratégicos definidos pela OMS, nós temos também a promoção da colaboração global e também a transferência de conhecimento, o avanço de implementação de estratégias de saúde digital nacional e o fortalecimento da governança dessa saúde e também a promoção de sistemas de saúde que colocam a pessoa no centro. A próxima. Diferentemente, nesse gráfico, nós podemos ver aonde as organizações da saúde estão investindo mais dinheiro e quais são aqueles growth drivers. Nós tomamos aqui o gasto nos diversos mercados internacionais e os comparamos às subcategorias da OMS. E o que nós descobrimos, na verdade, é que aqueles que estão em verde, que refletem aquilo que nós vemos nos nossos clientes na América Latina. No outro eixo, que vemos o gasto total em bilhões de dólares, é o TAS, são os gastos totais, em comparação à taxa de crescimento no outro eixo. E vemos que as áreas de maior gasto mundial em atendimento médico estão nessa área eletrônica. Também vemos que os gastos de gestão e de armazenagem de dados, de telemedicina, assim como também os de imagem diagnóstica, também são gastos altos. E, finalmente, a área de maior crescimento é a área de análise de dados, sejam dados físicos ou dados operacionais, processados pela inteligência artificial e machine learning.
Essas áreas, então, em verde, são aquelas áreas que nós consideramos como AWS, vamos impulsionar os próximos passos. A próxima. E para atender a todos os envolvidos que estão relacionados ao paciente, temos uma missão. E nós gostaríamos permitir o acesso e a prestação de serviço que tem as pessoas no centro, com o objetivo de melhorar os resultados clínicos e operacionais a um custo menor. Isso vai ser feito através de uma aceleração da digitalização e utilização dos dados. E ao falar de digitalização e uso ou utilização dos dados, nos referimos a que as organizações possam passar do papel ao digital. E também colocar essa infraestrutura local na nuvem, porque é aqui na nuvem onde nós podemos aproveitar da informação clínica e poder processá-la. Nós acreditamos que com esse trabalho vamos melhorar a atenção clínica, a atenção operacional e também a situação digital dos pacientes. A próxima, por favor. Nós temos aqui 4 pilares que foram definidos para realizar essa missão. O primeiro é aumentar a quantidade de dados armazenados na nuvem. Como eu disse, é ali onde esses dados poderão ser analisados e obter informação valiosa de uma forma ágil e escalável. Eu gostaria de dar um exemplo. Um dos nossos clientes do Reino Unido, eles têm 500 mil voluntários no seu sistema. E entre essas amostras que eles doaram, temos o genoma. A AWS está trabalhando com eles para criar uma plataforma de análise de dados. E o pesquisador principal, professor Cohn, disse que essa nova plataforma ela vai democratizar o acesso e vai ajudar também a liberar a imaginação dos maiores cientistas do mundo para que possam fazer descobertas relacionadas à melhoria da saúde humana. O segundo pilar é que nós possamos ser acessíveis às instituições de saúde de todos os tamanhos. E para esse segundo pilar, eu gostaria de me referir à plataforma Biosense, que foi o primeiro programa nacional totalmente instalado na nuvem para uma população e que foi construído em 2009 pelo CDC, o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos. Esse programa, o que ele faz é que ele oferece um cenário de saúde pública, os gastos e as ferramentas necessárias para que eles possam se preparar e coordenar as respostas em casos de um surto. Dessa forma, se faz um rastreamento das doenças na medida em que elas evoluem. E essa é uma coisa que foi muito relevante durante a pandemia. E no terceiro pilar, nós queremos nos transformar num parceiro confiável para todos os sistemas de saúde e queremos dar apoio às iniciativas em termos mundiais, regionais e nacionais. E um exemplo é que a AWS se associou ao governo da Índia para criar uma plataforma com o objetivo de dar apoio ao sistema de saúde populacional. Esse sistema, Ginjaban, foi implementado na sua primeira fase apenas em 19 dias. Foi assim tão rápido e foram cobertos 4 estados inicialmente. Depois ela foi escalada aos 23 estados da Índia e agora nós temos um alcance de 1 milhão de pessoas que têm acesso a um atendimento virtual. E esse bilhão de pessoas representa mais de 80% da população da Índia. E nesse momento estão sendo realizadas mais de 6 mil consultas por dia, além de 4 mil, e temos mais de 4 mil médicos envolvidos. E o objetivo dessa plataforma é poder chegar a 100 mil consultas. O quarto pilar é poder levar toda a Amazon aos nossos clientes, porque nós gostaríamos de poder oferecer o melhor da AWS. Com isso, o que nós esperamos é poder construir ou criar serviços, inclusive para consumidores finais. Certamente já ouviram o Amazon Curd, ou Amazon Halo, Alexia, entre outros. A próxima. Como eu mencionei inicialmente, nós estamos inovando em nome dos nossos clientes com soluções e serviços específicos para a saúde.
muitas dessas soluções que já surgiram de ideias dos clientes. Apenas para dar um exemplo, 90% do que nós construímos é através de coisas que os clientes nos dizem que são importantes. E os outros 10% são coisas que nós ouvimos de clientes em que provavelmente seja possível que não digam exatamente o que querem, mas nós tentamos ler nas entrelinhas, interpretamos o que eles dizem. E dessa lista de soluções, eu gostaria de apresentar um pequeno resumo. Esse Amazon Health Lake é uma solução onde se permite fazer o armazenamento de dados padronizados. E esses dados depois poderão ser transformados, analisados, e daí conseguimos extrair informação, sejam de dados estruturados ou não, o que é uma grande vantagem para os hospitais hoje em dia. No final, na verdade, o objetivo é que de forma totalmente autogerida, a gente possa utilizar os diversos tipos de informação que são produzidas nos hospitais. As outras soluções, esse Amazon Comprehend Medical, que é a segunda, é um serviço de processamento da linguagem natural. E com esse serviço, nós extraímos informação médica relevante a partir dessa linguagem estruturada. Podem ser reunidos dados clínicos e também essa informação pode ser vinculada a terminologias médicas, como RX-Norm. Também pode ser utilizada em diversos aplicativos ou também nos prontuários. A próxima, a Amazon Transcribe Medical, é um serviço de voz que se baseia em Machine Learning e que facilita a transcrição de voz a texto a partir de consultas médicas entre médicos e pacientes. Depois nós temos os Fireworks, uma ferramenta de código aberto que funciona de modo... trabalha com FHIR, que, para quem não conhece, é um standard internacional que permite a interoperabilidade entre sistemas de saúde. E, por último, nós temos o Service Workbench, que é outra solução apresentada de código aberto, com acesso seguro e federal, e que serve para configurar os entornos de pesquisa e de reunião de dados, compilação de dados para informação. Isso vai nos permitir democratizar e usar a machine learning em projetos de alto nível. O próximo slide, por favor, do Sírio-Libanês. Eu gostaria de compartilhar com vocês aqui o caminho feito pelo Hospital Sírio-Libanês, que é um dos primeiros hospitais que utiliza esse sistema. É uma instituição de referência internacional localizada no Brasil e é um hospital reconhecido pelo seu trabalho de responsabilidade social e seu trabalho de docência e pesquisa. E cobre um grande número de especialidades e é catalogado como um dos hospitais de excelência no Brasil. E por quê? Porque desenvolveram um trabalho muito árduo relacionado com a melhora do seu sistema. Eu estive com eles no ano 2018, quando eles ainda tinham pouca maturidade nessa parte do uso da computação em nuvem, mas é importante destacar que eles já tinham essa visão de se transformar em um hospital digital. Tinham certeza sobre como era importante usar as analíticas avançadas e a criação de uma área de inteligência de dados. Os dados de pacientes não estavam disponíveis em algumas situações para os processos de decisão. E isso acontecia naquele momento porque a estrutura não era suficientemente flexível. E depois houve essa
transformação, além do investimento em alguns projetos específicos. E no segundo ano, então, veio a já mencionada área de inteligência de dados, até chegar ao suporte da nossa equipe de serviços profissionais. Foi aí quando ficaram formalizados os casos de uso, como a telemedicina e outros. Esse Cloud Center of Excellence, como está aí na nosso slide, habilita o processamento de dados operacionais. E para 2021, a intenção é fazer a migração de 80% do seu data center para a nuvem, ao mesmo tempo em que amadurecem os seus projetos de governança de dados. Alguns dos benefícios que podemos destacar aqui foi a questão da gestão dos dados e dos hospitais, e também os dados das contas médicas e dos pacientes que ficam disponíveis no Data Lake em 100%. Além disso, os tempos foram acelerados, os tempos de desenvolvimento, os tempos de resposta, entre 25% e 30%. Houve também uma redução de custos, porque a nuvem permite realizar provas de conceitos de modo mais econômico. Seguinte slide, por favor. E aqui nós temos o slide do Hospital Italiano de Buenos Aires. Esse hospital italiano se localiza em Buenos Aires, como o próprio nome indica, e tem 785 leitos. 200 desses leitos são para cuidados intensivos e tem também 800 leitos em atenção a domicílio, em home care. Eles são mais de 2.300 funcionários. Esse hospital queria trabalhar em diferentes iniciativas de um programa já existente, onde havia predispostos possíveis usos. A infraestrutura local, na verdade, era um pouco curta para suprir essa alta demanda de recursos. Então, decidiram trabalhar com o nosso parceiro, que é o Grupo MOS, em uma solução na nuvem que pudesse ser escalável e replicável e chegasse a 320 terabytes de informação de dados e de algoritmos complexos. E quais foram as vantagens? Uma redução do custo de infraestrutura, um programa de créditos para investigação e criaram, além disso, um ambiente de treinamento virtual. Agora podem desenvolver projetos de modo paralelo, não apenas sequencial, e conseguiram uma redução de tempo de mais de 70% para o desenvolvimento, para os processos de desenvolvimento da estrutura. E para terminar, o último slide com as minhas conclusões. O último slide, por favor. Por favor, o último slide. Vocês podem, por favor, passar para o último slide? Bom, quero deixar vocês com 4 conclusões. A primeira é que a profissão médica agora sofre uma grande pressão e mover-se por essas organizações de saúde é importante e vai ser importante fazer a escalabilidade dos serviços de TI, reduzir custos e acelerar os processos. A segunda conclusão é que a OMS tem mandatos de promoção dessas medidas virtuais que vão ser adotadas rapidamente. Nós crescemos para apoiar todo esse projeto, tanto em termos de capacidade técnica, como em outros aspectos, e já temos isso implementado em países como Brasil, México, Colômbia, Chile e Argentina. E o nosso objetivo é ajudar as
organizações e os hospitais. E como pretendemos oferecer isso? Melhorando os resultados, acelerando a digitalização, reduzindo custos. Então, eu deixo vocês com essas conclusões que aparecerão agora online e deixo vocês aí. Muito obrigada pelo seu tempo. Muito obrigada, Harry Loboa. Incrível todo o seu conteúdo. Esse foi o painel Transformando a Nuvem. Muito, muito obrigada pela sua presença, Harry. Foi muito, muito especial. Obrigada a vocês. Até a próxima.